Paulinho, Senhor. Vamos abrir a disputa do Brasileiro. Os 3 primeiros colocados hoje, com número de jogos distintos, né? Palmeiras, por exemplo, tem um jogo a menos, né? Que o Cruzeiro está atrás, mas tem um jogo a menos. Com esse jogo, pode ultrapassar o Cruzeiro. São os 3 que estão na briga. Você acha que a coisa ainda está mais polarizada entre Flamengo e Palmeiras pelo poderio dos elencos ou Cruzeiro? Acho que tem 2 a menos que o Cruzeiro, hein? São 2 jogos a menos? Deixa eu dar uma checada. O Cruzeiro tem um jogo a mais que o Tem Palmeiras. um a menos que o Palmeiras. Que o Flamengo tem um a menos que o Flamengo. O Flamengo tem um jogo a menos. O Palmeiras tem 2. O Cruzeiro tem 2. O Palmeiras tem 2 a menos que o Cruzeiro. E o jogo do Palmeiras... 2 a menos que o Cruzeiro. Tem toda a razão, Os Tetra. 2 confrontos... 1 ponto a menos e 2 jogos a menos. Até por isso, o Zinho disse ontem no programa que se o Cruzeiro não vencesse o jogo, ia ficar muito distante dos 2. E como esses 2 perdem pouquíssimos pontos, seria difícil de alcançar até a 38ª rodada do Brasileirão. Você já coloca o Cruzeiro no mesmo nível de disputa? Se você colocar da seguinte forma, o Palmeiras tem que jogar contra o Flamengo no Maracanã. Tem que jogar contra o Cruzeiro no Mineirão. Tem Libertadores também, né? Se não me falha a memória. Mas, Não. Não? Não. O Flamengo joga contra Cruzeiro e contra Palmeiras no Maracanã. Sim. Não. Eu estou dizendo, o Palmeiras joga contra o Flamengo no Maracanã e contra o Cruzeiro no Mineirão, certo? O Flamengo joga no Mineirão... Não. O Palmeiras joga contra o Cruzeiro em casa. É em casa, sim? Na minha conta, acho que é em casa. O Cruzeiro é que vai pegar os 2 fora. O Cruzeiro é que faz os 2 fora. Perfeito. O Cruzeiro é que faz os 2 fora. E o Palmeiras joga contra o que está na frente, que é o Flamengo, o jogo direto. Se você colocar na conta do Palmeiras uma vitória nesse jogo que falta, o Palmeiras vai se igualar, vai ficar a 1 ponto do Flamengo, perfeito? E aí, Sim. com a vitória no confronto direto, pode ultrapassar o seu rival. Contra o Cruzeiro, são 2 jogos de diferença. O Palmeiras tem que fazer 2 jogos em relação ao Cruzeiro. Então, eu acho que a briga está entre os 3, mas muito mais aproximada entre Palmeiras e Flamengo. Porque o Palmeiras desperdiça poucos pontos, o Flamengo não desperdiça nenhum e o Cruzeiro tem feito um trabalho espetacular. A gente está vendo imagens aí do jogo do Flamengo contra o Juventude no final de semana, depois de 28 anos, é isso? 28 Sim, anos. 28 anos. 28 anos. Voltou a ganhar uma partida jogando lá... Esse cruzamento do Saúl, Pascoal. Esse cruzamento do Saúl. Não, isso é brincadeira, né? O Saúl dá uma bola que é para chegar na cabeça do debochado. É impressionante o Flamengo está passando... Tô sentindo falta daquele. Tô parado. Calma, isso é no fim. O Flamengo está fazendo tudo tão ensaiado, tudo tão combinado, né? As jogadas fluem de uma maneira tão tranquila que a gente fica, às vezes, até pensando que o adversário é que não sabe... E o adversário não sabe o que fazer mesmo. Porque o time do Flamengo tem ótimas soluções. Ontem, o treinador do Cruzeiro disse que pela primeira vez na temporada saíram do banco os jogadores que definiram jogadas e definiram o jogo. O Flamengo, todo jogo acontece isso. Os caras saem do banco e definem o jogo, os caras saem do banco e resolvem, porque tem um elenco incomparável. Não tem outro elenco na América do Sul tão bom quanto ao do Flamengo. Incomparável! Isso me ajuda muito, muito obrigado. Eu sei que o Flamengo vai jogar contra o Estudiantes, é uma partida muito delicada, uma partida muito difícil, pelo formato. Mas o Flamengo tem todas as condições de ganhar a partida. Estava olhando aí, foi esse jogo que o nosso apresentador falou que seria difícil. Foi aquele jogo difícil, foi aquele lá. Vitória. Aí a gente tá vendo o jogo do Palmeiras. O Palmeiras só tem o River Plate pela frente. Quem pensa... Aliás, quero falar uma coisinha para vocês. Na minha contabilidade, não sei na de vocês, o melhor jogo que eu vi do Abel comandando o time do Palmeiras foi aquele jogo sem público, lá na Argentina. Pandemia, né? Com os contra garotos. o River Plate. Que ele usou 4 volantes. Certo? Ele usou 4 volantes naquele dia. Patrick de Paula. Gabriel Menino. O garoto que está no Botafogo. Danilo e o Zé Rafael. Esse foi o quarteto de meio campo. Se eu estiver enganado, pega a escalação, vocês me corrijam, hein, se eu estiver enganado. E aí ganhou os moleques da base
saíram e definiram o jogo a favor do Palmeiras. Claro que a gente está vendo aí, o Felipe Anderson passa o seu melhor momento com a camisa do Palmeiras. Perfeito. Por quê? Não, Felipe Anderson, fala alto. Felipe Anderson está passando o seu melhor momento com a camisa do Palmeiras. A gente tem uma dupla de ataque, né, que a gente está vendo aí do time do Palmeiras se complementando. E o Flaco Lopes convocado até para a seleção da Argentina. Eu acho que tem muita coisa. Do Cruzeiro a gente já falou há pouco, do Matheus Pereira. O Flaco está surpreendendo muita gente, né? Sim. Porque até a mudança de estilo de jogo do Palmeiras beneficiou aquilo que ninguém até então entendia que ele poderia fazer, né? Porque antes o Palmeiras dependia muito de bola alta, ele centroavantão lá. Olha como é que eu... Assim, deixa eu falar, assim... Dos jogadores que você citou agora há pouquinho, do jogo contra o River Plate, apenas o Zé Rafael não jogou. Patrick de Paula. Quem que jogou? Patrick de Paula. Danilo, Patrick de Paula e Gabriel Menino. Os três. E Scarpa, Rony e Luiz Adriano. Não, o passe do Scarpa para fazer o gol do Matias Vinha. Foi passe do Scarpa para fazer o gol do Matias. Essas coisas eu lembro. Agora o jogo aqui foi... O daqui, vamos ver. Zé, eu tava no jogo atrás. O negócio foi... O Zé, em cada barra, rebobinava a fita uns 3 minutos. Meu Deus do céu, aqui o negócio... Aqui o cara tomou 2 remedinhos aquele embaixo da língua. Não, eu sei porque meu primo Hamilton passou mal. O Zinho tava lá, o coração dele fazia assim, ó. Olha o coração do Zinho. Pulava, ele segurava a perna e deixava voltar. Ele, o coração batendo. Foi danado aquele dia lá. Mas vamos voltar pro brasileiro desse ano. Você consegue ver o Cruzeiro de verdade vislumbrando o título, Zé? Eu acho que vai brigar. Eu acho que vai brigar. Eu continuo achando que o Flamengo, depois do jogo contra o Internacional, como diria Bruno Henrique, está em outro patamar. Mudou a forma de jogar. Eles estão conseguindo jogar durante 90 minutos, com a mesma intensidade, mesma qualidade de jogo. Cruzeiro e Palmeiras, para mim, são 2 times fortíssimos. O Cruzeiro com um padrão de jogo, uma maneira de jogar, jogadores inteligentes. O que o Matheus Pereira é inteligente, o Pascoal falou sobre como ele é inteligente, a técnica dele, né? Mas a inteligência dele em se posicionar atrás dos volantes adversários, e é um espaço às vezes muito curto, né? Porque você tem muito pequeno, porque você tem a zaga também que te pressiona e te coloca dentro de um espaço ali pequeno, mesmo assim ele consegue jogar. E aí quando abafa ele dá uma corridinha pro bico da área. O Romero me surpreende muito, porque o Romero está marcando e jogando, está saindo para o jogo. O Lucas Silva é inteligente, embora eu acho que o Mateuzinho é melhor que ele, mas o Mateuzinho tem que esperar, porque o Lucas está jogando bem, capitão e tal. Tem uma zaga forte, né? Mas eu acho que o Flamengo ainda tem alguns passos à frente pelo poder de decisão dos seus jogadores também. Porque esses caras, tecnicamente, eles tiram algo do bolso, da meia, sabe? E fazem jogadas interessantíssimas. Você vê o Samuel Lino, se eu não me engano, acho que foi o segundo jogo dele. Segundo jogo, ele pegou a bola, levou para trás, todo mundo achou que ele fosse devolver, ele girou o corpo, pegou com a perna esquerda, deu uma caneta, foi lá, cruzou e fez o gol. Né? Aí você tira o Samuel Lino, entra o Bruno Henrique. Quando você vê, cadê o Bruno Henrique? Já está entrando em diagonal, fazendo gol. Meio campo, Arrascaeta, o Carrascal ainda que precisa jogar um pouquinho mais... Prateleirinha acima, jogadores de uma prateleira acima. Um elenco incomparável. Tetra, o Cruzeiro tem uma diferença de Flamengo e Palmeiras que pode ser benéfica ao cabuloso, que é não ter nenhuma competição sul-americana até o final do Campeonato Brasileiro. Não tem nenhuma competição, porque a semifinal da Copa do Brasil só será disputada depois da 38ª rodada do Brasileirão. O quanto que isso pode ser importante para o Cruzeiro? Essa aí seria a minha fala, mas você competente como sempre também teve esse raciocínio. Eu acho que o Cruzeiro, depois que ele vence esse jogo fora de casa, não se distancia dos adversários que venceram, porque você vai para uma rodada, fazer o último jogo da rodada, sabendo que os seus adversários já venceram e venceram bem, né? O Flamengo ganhou fora de casa, o Palmeiras ganhou bem do Inter, coloca uma pressão maior. Você sabe que se perder esse jogo, você se distancia desses caras, e aí ganha, e um jogo, para mim, até o mais difícil dos 3. Os 3 que estão na ponta da tabela, o jogo mais complicado para mim era o do Cruzeiro, contra o Bahia fora de casa. E ele vence, da maneira que venceu. Então traz sim, o treinador diz, não sei, acho que para campeão ainda não dá.
Mas uma vitória dessa, você acha que o torcedor cruzeirense, que os jogadores no elenco não estão pensando como nós dois? Ó, semifinal da Copa do Brasil é só depois do campeonato. Agora é força total, foco total só no brasileiro. E a decisão vai ser muito nos confrontos diretos. Se o Cruzeiro for bem sucedido nos jogos contra Flamengo e contra Palmeiras, a chance dele aumenta. Ele não é o grande favorito. Acho que Palmeiras e Flamengo estão pelos pontos, pelo desempenho que tem dessas equipes. Uma, tecnicamente, que é o Flamengo, e a outra, sólida, confiável, que é o Palmeiras, né? Eu costumo dizer isso. O Pascoal fala que o Flamengo é incomparável e eu acho que o Palmeiras é confiável. Então, esses dois, nas suas características, para mim, são os favoritos. Mas acho que o Cruzeiro entrou nesse páreo, entrou nessa briga, e você tem razão, Plihal. Sem ter a Copa do Brasil, que mudou, né? Mudou a tabela. Não era assim. Houve uma mudança, chiadeira, principalmente do lado do Flamengo, né? Porque mudou esse calendário, e aí a Copa do Brasil foi para depois do campeonato, e todos os jogos do Brasileirão vão acontecer aí, e a Libertadores está para Palmeiras e para Flamengo. E está numa reta final, decisiva. Por mais que a diretoria do Flamengo, o próprio Felipe Luiz fala, a prioridade é o Brasileirão. Quem vai abrir mão da Libertadores? Você passando agora, esse já está numa semifinal. O caminho do Flamengo eu acho até mais viável que o do Palmeiras. O lado do Palmeiras, passando pelo River, que tem uma tradição, pode pegar o São Paulo ou a LDU na altitude. O Flamengo pode pegar o Vélez ou o Racing. O Racing é muito bom time, mas vive um momento mais ou menos no Campeonato Argentino. Se você for abrir aí a tabela, no Clausura, está lá embaixo na tabela. Ou seja, eu acho que Flamengo e Palmeiras vão estar focados também na Libertadores. Isso pode ser bom para o Cruzeiro. Estão disputando a liderança da competição. E por que até a 26ª rodada? Me pergunta, Mário. Por quê? Boa pergunta. Por que é o confronto entre Flamengo e Cruzeiro? Tá bom, você pegou então a sequência até lá. Até lá. Olha só como pro Cruzeiro tá uma moleza. Porque ele pega o Bragantino, o Vasco e aí ele joga contra o Flamengo. Só nos finais de semana. Tranquilinho. O Flamengo tem uma tabela difícil, hein, Rafa? Estudiantes Vasco, Estudiantes Corinthians e Cruzeiro. O Palmeiras tem o River Plate, aí ele tem Fortaleza, tem River, tem Bahia e tem Vasco. E assim... E antes de você passar pro Rafa, você atingiu uma outra torcida aí, né? Qual é? Olha o Vasco. Ah, o Vasco, coitado. Coitado do torcedor do Vasco. Foi gatilho essa tela, pô. O Vasco ainda tem um Bahia também. E olha, o Flamengo, só uma atenção, ó, o Flamengo ainda depois dessa sequência, ele vai ter Bahia, Botafogo e Palmeiras. Uau. A sequência do Flamengo é bem difícil, Mas hein, eu Rafa? não quero ver ninguém reclamando, não. Não pode reclamar, não. Não pode. Pode reclamar, não, tá? Eu falei que eu ia lembrar. Fala, Rafa. É isso, e assim, acho que a sequência é bastante difícil para esses clubes que jogam ao mesmo tempo o brasileiro também, a Libertadores. A gente sabe que essa exigência é muito grande na reta final. Bruno, Mari, Jailson, fãs de esporte conectados com a gente aqui no Sport Center, uma boa tarde para todo mundo. Eu queria especificamente dizer, com base inclusive nesta informação, que nós temos dois elementos que, pelo menos a mim, encorajam o suficiente para dizer que o Cruzeiro é um candidato ao título, sim, apesar de existir uma discreta diferença matemática de pontuação entre ele e a dupla Flamengo e Palmeiras. Não só uma tabela com mais folga, menos jogos, menos densidade, como também as circunstâncias da vitória de ontem. O Cruzeiro precisou jogar 1/6 do jogo para ganhar do Bahia na Fonte Nova, isso não é pouca coisa. E assim, em cima do que disse o Rogério Ceni na entrevista coletiva, e esse trecho que nós ouvimos há pouco, cabe uma reflexão que eu acho importante a gente debater. Ele diz, nós jogamos bem, controlamos o jogo. Conceitualmente, eu acho que há uma diferença muito grande entre controlar o jogo e jogar bem. O Bahia, sim, controlou o jogo, com sua posse de bola muito maior, com uma presença de peças de meio campo posicionadas na intermediária ofensiva muito mais frequente. Ok, o Bahia, sim, controlou o jogo. Mas qual é o sentido da expressão jogar bem? É você associar o controle do jogo ao empilhamento de oportunidades, ao volume de finalizações certas, a sufocar o adversário a ponto do goleiro adversário ser o destaque absoluto no jogo. E como
convenhamos, né? O Cássio não foi o craque do jogo ontem. Então o Bahia não conseguiu transformar esse controle em efetividade. Por isso que eu não acho que o Bahia tenha jogado bem, como disse o Rogério Ceni. E o Léo Jardim, como os companheiros já disseram, extremamente feliz nas alterações que fez, colocou jogadores frescos para jogarem 20 minutos, 25 minutos, e eles jogaram muito bem, manteve a reserva técnica do Matheus Pereira, fundamental no gol de empate, e colocou gente com gás, o Gabigol, o Arroio e o Sinisterra, para poder dar essa opção de jogo forte coletivamente. E não é qualquer técnico que tira os seus homens de confiança pelos lados, Christian e Wanderson, e o centroavante, que é a sensação do futebol brasileiro, que é o Caio Jorge, de uma só vez para colocar oxigênio em campo. Eu acho que até por essa ousadia o Léo Jardim acabou sendo contemplado, meus amigos. É, exato, né? Ele, é aquela coisa de ter o elenco, né, Mari? E assim, é claro que ele pode errar como ele já errou, assim, mas ele tem se mostrado, além de ser um bom técnico, ter o total controle da situação do seu elenco ali. Sim. Vamos lá, a gente viu que a tela agora, ou a sequência, ela acaba modificado, certo? Copa do Brasil foi passada para frente, e agora o Palmeiras e o Flamengo vão disputar a Libertadores no meio dessa confusão toda. O quanto isso pode ser favorável ao Cruzeiro? Pode ser favorável ao Cruzeiro se o Flamengo e Palmeiras não tiverem alguns resultados, por exemplo, dentro ou fora de casa, né? Porque são 2 jogos. E nesses jogos, assim, do intervalo, por exemplo, esse final de semana agora é Flamengo e Vasco. Dependendo do que acontecer agora no Maracanã, se o Felipe Luiz tiver que poupar alguns jogadores. Mas ainda assim, Flamengo e Palmeiras têm elenco. Tem elenco. Tem elenco. Não é argumento ou desculpa. A minha opinião é que o Flamengo e o Palmeiras, eles montaram um elenco. Os times brasileiros, eles estão aprendendo a montar elenco, não 11. Sim. Eles estão aprendendo a montar elenco justamente por conta do calendário brasileiro. Os que têm dinheiro, né? Os que têm dinheiro, óbvio. Os que têm dinheiro. E o Flamengo... O Flamengo e o Palmeiras... Não é propriamente um aprendizado, né, Jailson? É uma condição, né? Montar. Você tem que ter a plata. Sim, né? é verdade, concordo. Então, estão aprendendo no sentido, realmente, tu tem dinheiro, mas você não fica só focado nos seus 11. Sim. Você já pega 2, 3 reposições para cada posição. Caso, né? Então, precise usar todas. É que ali naquela tela, e aí a gente brincou, né, que o Jailson falou assim, não quero ver ninguém reclamar, porque é o não seguinte, quero. Quando você olha aquela tela, pro Palmeiras nem tá tão feio, mas vai ficar se passar para a semifinal. Isso. Porque aí a gente alertou aqui, ninguém falou isso, a gente já falou aqui. Foi. Se o Palmeiras passar para a semifinal, ele faz as semifinais entre os jogos contra o Flamengo e contra o Cruzeiro. Vai ser sequência de semifinal ou contra o São Paulo ou contra a LDU, então ou é um clássico local ou a viagem contra um time forte, e ainda tendo que jogar contra o Flamengo e contra o Cruzeiro. Vai ser puxado. Não sei Como tá puxado pro Flamengo não agora. sei se em determinado momento vai priorizar, né? No caso do Palmeiras, assim... A questão da nota, né? A nota oficial dos dois. Que a gente Isso, falou. porque o Flamengo reclamou muito da Exato. mudança e o Palmeiras se mostrou, entendia que era o que dava para ser feito. Porque o Palmeiras foi mais compreensível sobre... Precisa dar um jeito no calendário. Isso, Assim, exato. O Palmeiras, ele conseguiu abrir um pouco mais, né? O erro é isso acontecer durante o campeonato acontecendo, né? Não, exato, não é certo, assim. Mas ele foi mais compreensível. O Flamengo, ele virou muito mais a câmera para ele, né? Tanto que vai ter um jogo agora do Palmeiras contra o Juventude, que já foi marcado, que é um dos jogos atrasados, Rafa, que já foi marcado para o meio da data FIFA. O Palmeiras deve ter não sei quantos convocados, 3, Sim. 4. Mas pelo menos é um Ele adversário deve mais perder acessível. jogador. Pelo menos é um jogo contra um time pouco mais acessível. fraco, Rafa. Não tem jeito, assim. Eu acho que quando lá atrás, em 2024, os clubes se reúnem em arbitral com a CBF e discutem o calendário do ano seguinte, porque sim, o calendário é apresentado e discutido em arbitral na CBF. Por isso que o torcedor não deve comprar plenamente o discurso do seu dirigente quando ele pega o microfone e reclama asperamente da falta de intervalo entre os jogos. Quando os técnicos pegam o microfone em entrevista coletiva e falam que é um absurdo jogar cada 3 dias. Todo mundo sabe disso. Mas quando se debate o tema, quando se convoca os poderes do futebol para que eles conversem entre si e cheguem a um consenso, as propostas de transmissão de jogos, as propostas econômicas falam mais alto, e ninguém naquele momento advoga em favor do artista. Ninguém ali entra em ação para poder colocar o ponto de vista do atleta, né? Depois é o atleta quem paga com a sua performance em campo quando não consegue aguentar uma temporada de 75, 80 jogos. Mas isso é discutido no ano anterior.
amor. O ponto principal, e que eu acho que o Flamengo tem razão, é que existe uma coisa estabelecida para esse ano, que foi apresentada, debatida e aprovada, não tem que mexer. Por isso que eu acho que nesse aspecto o Flamengo está correto na sua argumentação para a mudança feita em relação à Copa do Brasil. Agora, é claro que para quem vence, o aparecer. Para quem perde, é uma muleta garantida, né, Bruno? Aí, meus amigos, o Flamengo que já está se preparando para o confronto desta quinta-feira contra o time do Estudiantes da Argentina, jogo válido pelas quartas de finais da Libertadores da América. Mengão, né, que precisa fazer o resultado positivo no Maracanã para levar, logicamente, um bom resultado para o jogo da volta lá na Argentina. Vou deixar aqui os créditos para o canal da ESPN Brasil. O link dele se encontra na descrição do vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades para vocês. Afinal de contas, isso aqui é nossa paixão. Isso aqui é o nosso amor. Fui, nação!